Boa tarde. Começando então a nossa live de hoje em comemoração ao Dia Internacional do Yoga. É uma data que muita gente às vezes não concorda, que não tem, nem vamos entrar nesse mérito, mas é uma data a celebrar, algo bacana. E aqui na Iná, que é a nossa alma, eu acho que é. Eu achei muito especial trazer justamente um assunto tão bonito que é esse bate-papo com a Fabrícia do yoga como um propósito de vida, né? Como um yoga que transformou a vida dela e ela conseguiu se permitir viver aquilo que o yoga trouxe, né? Que foi, enfim, a gente vai conversar aqui. Eu também sei pouco, que é muito legal. E a gente até conversou, a gente sabe, abrir um pouco mais. Falei, não, vamos juntas, né? Conversar sobre isso. E como que o yoga foi mudando áreas da vida dela e mudando carreira e agregando, trazendo, ela se permitindo a viver esse propósito que ela sentiu nesse encontro. Então eu vou chamar aqui a Fabrícia e eu espero que vocês gostem do bate-papo. Deixa eu ver aqui. Chamei. Oi! Tudo Fá, bem? não tô te enxergando, tá tudo pretinho aqui pra mim. Deixa eu inverter a câmera. Ih, Agora deu. agora deu. Estava com a câmera virada. Ai, normal, eu já fiz. Agora eu tava testando aqui antes, né? Como que eu organizo tudo pra não errar tanto, que eu sempre faço alguma coisa no meio do caminho. Imagina, faz parte. Sim. Eu estava até falando aqui um pouquinho, não sei se tu já estava ali Eu ouvindo, estava escutando. apresentando um pouquinho desse nosso encontro, né, da nossa ideia de ter essa conversa. E como a gente falou agora há pouco, eu achei muito especial ser hoje, né, ser nesse dia do yoga, Muito porque legal. muito especial, porque é algo tão lindo, né? E eu vejo como eu conheço pessoas que têm essa experiência de começar a praticar e toca muito dentro, né, da gente, assim. E aí tu sente uma força maior para muda alguma coisa. Às vezes, como tu, foi tão intenso, né? Mas com certeza sempre traz uma transformação, assim, no jeito de olhar a própria vida e às vezes se posicionar, enfim. Mas te apresenta, por favor, né? Então, Eu aqui falando. primeiro, obrigada pelo convite. Muito honrada de abrir meu coração aqui para ti, para quem for nos ouvir, né, ao vivo ou não. Então, realmente um prazer. Desde que a gente se conheceu, que nem faz tanto tempo assim, talvez um pouco mais de um ano, né? Não lembro ao certo, mas eu sempre achei muito legal assim a forma como tu conduz a Iná, né? Essa coisa do orgânico que também me chama a atenção bastante, assim, da conexão com a verdade, de entregar a verdade. Foi tudo que eu senti assim em relação Ai, à tua marca. Por que isso que eu lindo. sempre me conectei tanto assim com vocês. Então, um grande prazer estar aqui. Serão Ai, que lindo. feitas muitas Obrigada. revelações hoje, coisas que eu nunca falei, que muitas pessoas não sabem a meu respeito, que eu nunca quis falar, mas sempre fiquei assim, né, quietinha. Algumas pessoas sabem, algumas pessoas mais próximas, ou algumas pessoas que de repente de alguma forma o assunto se encaminhou, mas muitas pessoas próximas, assim, desse meu novo ciclo, não conhecem Sim, algumas das coisas que a gente vai conversar hoje. que coisa que. Ai, eu amei E as tuas palavras. Obrigada. Eu fico tão feliz de ouvir que o meu esforço, às vezes a gente não sabe se está chegando, né? E te ouvir faz eu sentir que sim, eu consigo, chega aquilo que eu vou, mesmo que nem tu falando, de formiguinha, estou construindo, mas tá alcançando, né? Quem encontra, sente. Para mim, isso com certeza, é o maior presente assim que eu posso ganhar. com certeza. E Eu tenho, só complementando, assim, que
a história do Manicura tiveram algumas pessoas assim muito fortes, né, muito presentes na história do Manicura, assim, pessoas que marcaram, que quando eu olho para trás, elas fazem parte, né? Uma delas é o Thiago, né? Que inclusive a namorada dele compra peças da Iná, que é a O Carol. que será? E uma vez o Thiago falou isso para mim quando eu estava na dúvida, vou, não vou, né, numa conversa de corredor assim com ele, que é um amigo muito querido. Ele falou: "Ah, não tem como dar errado quando a gente coloca todo o amor, todo o coração". E é a coisa mais certa. E toda vez que eu de alguma forma, né, fico na dúvida, isso ficou assim, essa fala que ele trouxe para mim, essa grande mensagem, né, que despretensiosamente ele trouxe para mim, mas que eu acho que faz todo sentido, né, para Ai, que linda, me esses emocionei. nossos negócios que são pequenos, né, e que tem Isso. todo o amor, que tem toda a entrega, que é feito totalmente pelo amor. É. Nossa, e como é bom a gente ouvir isso, porque realmente é desafiador. A gente tem aqueles momentos que a vida às vezes nos aperta, né? E a gente pensa assim, continuo, né? Diante de tantos desafios e é bem o que tu falou, essas frases, esse retorno, esses feedbacks e inspirações de pessoas próximas que se importam realmente com a gente faz toda a diferença, né? Nos dá realmente aquela motivação e aquela, não, vamos lá, que é isso aí mesmo, isso faz sentido, faz para mim como o Manipura faz para ti e Uhum. da gente seguir plantando. Ai, obrigada, eu fiquei muito feliz. Hoje eu tô bem sensível, tomara que eu não chore. Pode Eu tava. chorar. Pode chorar, o yoga ensina, não é? Às vezes É, a gente aprende quando criança que não chora. é, Né? A minha mãe falava isso bastante para mim, para os meus irmãos, que não chora. é, Mas o yoga desconstrói um pouquinho isso, né? E fala no sentido, deixa fluir, né? Deixa é, essas lágrimas saírem e essa emoção e encontrar um lugar para escoar, né? é. Então, fica Eu à tô. vontade. Obrigada, porque hoje eu tô bem. Eu já vi aqui, ó, dei uma seguradinha. Eu tô bem sensível mesmo hoje, mas Legal, não, legal. não chorei. E mais que bancar qualquer coisa de forma externa, né? A gente quer viver essa verdade. É um desafio sempre, mas a gente quer sempre estar trazendo, né? O yoga É, é viver essa verdade. Se a gente fica se escondendo através de uma máscara, de, né? Eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, não é é. que a gente tem aprendido assim na caminhada. Não, Então, é exato. legal que a gente também se conecte no sentido de, ó, me lembra que eu te lembro. Exatamente, não, e total, total. Eu, por muito tempo, eu pratiquei até a prática, era muito em casa, sozinha, e eu até te comentei quando eu fui lá no aulão. Agora eu tô começando aqui em Florianópolis também a conseguir ir para uma aula, né, que antes com pequeno, enfim, situações pessoais não conseguia. Como é bom, né? Como é bom ter alguém junto nos conduzindo, como é bom alguém te corrigindo. E porque por mais que talvez eu já tenha uma consciência corporal, nunca é, a gente nunca tá 100%. Cada dia a gente tá de um jeito e a gente vai ficando naquele lugar comum do conforto, do que dá e, e esse olhar externo, bem isso como tu falou, de às vezes do permitir, né? Saindo eu trouxe para a prática física, mas saindo disso do emocional, da filosofia, de tudo que a gente aprende. Como é bom ter alguém caminhando do nosso lado e nos trazendo para o centro, para a verdade, né? Que tem o mesmo olhar. Porque eu acho que isso é o mais importante da gente se conectar com pessoas que estão com esse mesmo olhar, porque com certeza elas vão te dar a mão daquele jeito que tu sabe, né? Que é vem, eu tô aqui, Uhum, pode, né? Tu pode chorar, que nem tu falou, pode te entregar, pode te abrir, tu não tem que ser nada. Tu pode só uhum. ser tu, né? Ser nós mesmos
mesmas, assim, do jeito que a gente é, com as fragilidades, com as forças e os desafios de todo ser humano, de mulheres principalmente. E até hoje, quando eu mandei um e-mail para as meninas da Inárias, para quem é cadastrada, e eu falei de ti, te apresentei, e eu falei, nossa, acho que eu estou muito curiosa, eu falei, eu estou muito ansiosa para compartilhar com vocês, porque a Fabrícia, ela é empresária, ela é empreendedora, empresária, é mãe, ela é uma mulher e ela é tanto mais, né? Tanto, tão mais que já conquistou nessa vida e se permitiu todo ai, a Cissa, uma amiga. Se permitiu toda uma transformação, permitiu fluir, né? Se reinventar, se deixar a vida te trazer algo que tu foi te transformando junto, né? E que às vezes a gente fica tão estabelecida, não, é isso, já conquistei isso, já tô que nem tu já tava, um pouquinho que eu vou dar um spoiler, já tava com uma carreira ali tão consolidada não, mas isso é importante para mim e foi construindo junto. Bom, então eu não vou ficar mais dando spoiler. Vamos lá, como que o yoga chegou? Eu botei como que o yoga chegou na tua vida, como que foi esse encontro, o que que te levou para o yoga e como que era a tua vida depois, já pode emendar, no que como é que era antes e o depois. Tá, então vamos lá. Eu trabalho ainda na área de tecnologia da informação, segurança da informação, e desde a minha formatura, desde novinha, eu trabalho nessa área de tecnologia. Professora universitária também, trabalhando em grandes empresas, trabalhava numa grande empresa de tecnologia aqui de Florianópolis, no qual eu tenho muito amor, muito carinho por tudo que eu vivi lá, que é a Digipro. Eu trabalhei por uns 15 anos no Senai, então eu conhecia muitas pessoas na área de tecnologia e gostava muito dessa área, era feliz nessa área. Como muitos profissionais dessa área, eu era bastante viciada em trabalho. Então, para mim, naquela época, até 2012, a minha vida era trabalho. Eu trabalhava praticamente de segunda a segunda, mas não de uma forma negativa, de uma forma positiva, porque eu queria conseguir, eu queria conquistar, eu queria os cargos, eu queria o dinheiro na conta, eu queria um bom carro, um bom apartamento. Enfim, eu queria todos os luxos que vocês possam imaginar e trabalhava incansavelmente em busca disso. Não só pelo dinheiro, mas porque eu também gostava de toda aquela posição que eu fui galgando e que foi dando certo. Com erros e acertos, de alguma forma, foi dando certo. E aí, em 2011, eu engravidei da minha primeira filha, Alice. Em 2012, a minha filha Alice nasceu e faleceu no mesmo dia. Isso em fevereiro de 2012. E aí, tudo ruiu. Todo sinônimo que eu achei que, sei lá, toda a segurança que eu sempre procurei, porque de alguma forma eu precisava, sentia que precisava muito dessa segurança financeira, dessa segurança que uma carreira estabelecida poderia me dar. Toda essa segurança que eu já tinha de alguma forma acabou ali naquele momento para mim. E aí, eu não vou conseguir trazer em palavras para vocês tudo que eu vivi durante muitos anos depois de 2012, porque eu vivi muitas fases desse luto. Mas foi assim que o yoga entrou na minha vida. Então, foi através de uma grande dor, e naquele momento eu procurei várias ferramentas, tudo que me falavam que poderia ajudar, eu fazia. Né? Eu não tomei medicação nenhuma, não estou dizendo que eu não acho que ninguém deve tomar medicação, não estou falando isso, acho que a medicação ela cumpre um papel super importante, mas naquele momento
eu não me sentia depressiva, eu me sentia num luto extremo. Então, eu não queria convívio comercial, comercial não, convívio social. Sim. Eu isolei minha família, eu isolei meus amigos, as pessoas que me procuravam. Eu também, de certa forma, vivia isolada em casa, porque as pessoas lidam com o luto de forma muito diferente. E eu e o meu marido vivemos esse luto de maneira muito oposta. Meu esposo não queria falar sobre isso e eu só queria falar sobre isso. Nenhum outro assunto na face da terra me chamava atenção, não queria saber da política, da economia, de viagens, de programas gastronômicos, de roupa. Eu não queria saber de nada, eu só pensava dia e noite naquela situação. E aí, né, em 2012 ainda, no mesmo ano, né, que nasceu, que faleceu a minha primeira filha, eu engravidei. Ainda num luto muito profundo, então eu estava feliz por estar grávida novamente, mas eu ainda estava muito de luto. E aí eu engravidei da minha segunda filha, que é a Olivia. Então a Olivia colocou uma escadinha que me permitiu sair de um buraco, né? Mas mesmo com a Olivia, né, gestando a Olivia, e mesmo depois que a Olivia nasceu, eu estava feliz, mas eu ainda estava de luto. E aí foi assim que o yoga entrou na minha vida. Então aquela Fabrícia lá atrás, ela com certeza morreu. E morrer dói demais, gente, né? Vocês sabem, todo mundo já teve, né? A gente está num processo contínuo de vida e morte, de renascimento. Então aquela Fabrícia lá atrás morreu. Eu não queria mais ter um cargo, eu não queria mais gerir pessoas, eu não tinha mais, e hoje eu entendo, né, que todo o meu Agni, que todo o meu fogo estava sendo consumido por aquela dor. E eu não tinha esse peito aberto para colocar a cara e falar com os outros e, né, enfim, defender ideias. Não, eu queria mais, era um buraco para me enfiar dentro e não sair mais dali. Então, eu não queria mais aquela vida. Eu ainda voltei para essa empresa, fiquei nessa empresa um pouco mais, e em 2015, né? Então, de 2012 a início de 2015 eu pedi para sair. E todo mundo falou: nossa, tu tá louca, tu vai largar esse emprego, nananã. Todo mundo que eu te digo, todo mundo que me conhecia, todos os meus amigos, todos os meus próximos, que de alguma forma eu tentei isolar, mas alguns foram mais persistentes, né? E de alguma forma conseguiram me acessar um pouco mais nesse período, já agradecendo aqui, pedindo desculpas aos que eu isolei, porque realmente eu nem me comportei legal assim nessa época, né? Tipo, eu não retornava ligações, mensagens, né? Mas aí eu pedi para sair dessa empresa, acabei entrando no mesmo ano em uma outra empresa, que é a empresa onde eu estou até hoje, né? Ainda na área de tecnologia, essa empresa que, digamos assim, é o investidor do manicure. Eu gosto de enxergar por essa ótica, assim, né? Porque eu ainda gosto do que eu faço, mas o meu coração é todinho o manicure, o meu coração é todinho o yoga, mas eu tenho um investidor que me permite compartilhar o yoga da forma como a gente, né, vem compartilhando hoje com a ajuda das outras 8 professoras aqui do Manicura, pelos quais também eu sou muito grata. Então, assim, resumindo, o yoga entrou dessa forma. Então, aquela mulher que era forte, né, que era, significa assim, que naquele momento eu não me permitia chorar, até isso tudo acontecer. Quando aconteceu, eu vinha para as práticas de yoga, inclusive nessa sala também, né? Uau! E eu não sei se era, eu não sabia se era mais suor ou mais lágrimas, porque eu chorava que nem uma criança enquanto as pessoas faziam aula normalmente, eu chorava demais, assim. Então eu fiz muitas curas com yoga nessa prática.
em vários lugares diferentes, com diversos professores diferentes, nos quais eu sou muitíssimo grata, assim, abençoados, e que me ajudaram a sair desse lugar de escuridão, né? E a renascer a, a partir dessa dor, né? Eu renasci. Então, eu me sinto mega feliz hoje, né? Inclusive sem saber o motivo pelo qual a minha primeira filha faleceu. Eu não sei, eu não vou saber o motivo porque as razões não bateram. Mas mesmo assim, eu sinto que eu cumpri o papel se eu tinha que viver isso por alguma forma, né? A lei da ação e da reação tá aí que fala, né? Se eu tinha que, de alguma forma, viver isso, se eu tinha que contribuir com a minha primeira filha ali. Tudo bem. Ela tá aí, Um dia, né? um dia eu tenho certeza. Ela tá aí. Eu já chorei demais. Pode chorar. Não tranca, pode tu Tá. chorar. Então, hoje eu tô super feliz, né? E tem várias coisas assim, que eu poderia contar para vocês ao longo desses 11 anos, que por um lado parece que faz muito tempo e por outro lado parece que foi ontem. Assim. E muitos anos eu falei, não, agora eu já curei. Sim. Eu pensei para mim, não, agora tá tudo certo. Mas aí acontece alguma coisa que, opa, tá lá aquele buraquinho, né? E eu tenho uma tia que uma vez falou para mim, vai ficar um buraquinho na alma, né? Em relação a essa perda. E talvez seja isso. Tem horas que, tá tudo maravilhoso, mas ficou aquele buraquinho lá. Em alguns momentos eu acesso aquele lugarzinho, aquela dorzinha que nem se compara realmente, como muitas pessoas me falaram, o tempo vai passar e tudo vai melhorar. Por incrível que pareça, é uma dor indescritível, mas sim, tudo passou. E hoje eu me sinto muito feliz com a vida que tenho. Com as minhas duas filhas, uma aqui comigo e a outra em outra dimensão. Sim. Ai, tá que profundo, que eu não achei palavra agora para falar. E Que jornada, muitas, que encontro. muitas, Olha, eu tô... Gente, e muitas pessoas me falaram assim, né? Muitas não, mas algumas pessoas me falaram, um dia tu tem que contar essa história. que honra. Eu que tô me sentindo muito honrada. E eu, Que um dia eu vou contar essa história, mas de alguma forma eu nunca quis usar essa história, porque era tão minha, tão particular, tão minha, tão do meu esposo, tão da minha família, assim, né? Da minha própria filha, da Olivia, né? Da minha segunda filha, que fala tanto na irmã. Né? Então, essa história é tão nossa que eu nunca quis abrir ela, assim, não sei exatamente os motivos, talvez hoje os motivos não estejam tão claros, mas quando tu chamou e falou, né, vamos falar sobre a tua história, eu falei, vou falar então agora, com tranquilidade, vou falar, mas eu fiquei um pouquinho emocionada quando eu estava vindo hoje para cá, né, e eu escolhi essa sala para falar sobre isso, que também foi tão mágico nesse processo de cura, e continua sendo, né, para mim e para tantas outras pessoas. Uau, que lindo. Que estou realmente honrada, porque compartilhar algo assim tão delicado, eu acho que é mais um degrauzinho na caminhada da cura, que talvez seja como tu falou, vai estar ali. E esse pedacinho que tá aí é tu, né? É vocês. E que bom que tu acolheu, que tu já olha para isso como teu, como uma parte de tua, né? Tu vai acessar e vai voltar mas realmente é o que formou tanta luz, né? Porque olha, eu fico vendo o Manipura, o teu amor pelo yoga, e o que o yoga é, porque eu acho que isso é o mais lindo, né? O yoga para mim também é muito cura. E eu vejo que é um processo eterno, assim, de mil coisas também da minha infância e pré-adolescência, adolescência, muito da infância, que são coisas muito difíceis, mas que o yoga ele vai, né? Ele vai te conduzindo, ele vai te levando.
A gente, às vezes, coisas que a gente não queria ver, que ele vai trazendo e vai curando, e a gente vai ficando talvez mais íntegro, talvez mais fortes e mais verdadeiros realmente, com a A gente volta mesmo, para né? casa, assim, para mim é muito esse lugar de É, mim, eu me vestir, talvez, né? Com todo aquele ego e tal, né? Talvez eu me vestir com esse personagem, né? Achando que talvez eu era aquilo, né? E aí, depois de ficar nua, daí o yoga vem como uma forma de, para aí, depois que tudo isso caiu, o que resta é voltar para casa. E que casa é voltar pra... essa? Quem eu sou de verdade? Então, agora eu já não sei, porque eu achei que eu era aquilo lá. Quem sou eu agora? Né? A gente não vai saber, talvez a gente vai ficar uma vida inteira se perguntando, mas o que eu acessei, quanto mais eu me permitia viver essa nova realidade, melhor eu me sentia. Como Sim, se eu tivesse sempre ganhando um fôlego extra, né? Como se eu estivesse ganhando mais esperança, mais disposição, mais vida mesmo. Então, sim, não tinha como não querer ir para a direção da luz. Tá na exato. sombra, enxergou um buraquinho de luz, é por ali, Deixa eu ir. corre para lá. Ui, até perdi meu fone, peraí. Voltei, caiu aqui. Tá. Então, não foi difícil no sentido de continuar caminhando nessa direção, porque eu enxerguei luz e eu vejo, e é isso que eu continuo enxergando. E às vezes, numa prática, a gente acessa É, memórias ou acessa emoções que a gente não sabe exatamente o que é, mas acessou uma emoção e deixou que as lágrimas é, saíssem, deixou que o exalar fosse embora e aquela emoção também vai, né? Então, assim, o que vai ficando a partir disso é uma nova versão tua e talvez tu vai gostando mais daquela versão do que da anterior, ainda tendo coisas nessa versão que eu não gosto, que eu gostaria de me posicionar diferente, de me comportar de forma diferente, mas que ainda não é possível. E aí segue a caminhada, porque a jornada é a vida toda, né? é. Eu também eu vejo muito assim, a vida toda e quem sabe mais pós-vida também, né? O depois também continua, eu acredito nisso. E, e eu acho, eu até ia dizer que essa questão das emoções no yoga, eu acho que para mim normalmente é onde a coisa é mais forte, assim, de estar na prática e vem uma emoção, sei lá, desconforto, vergonha, ansiedade, nervoso. Eu lembro logo que eu comecei, assim, eu ficava, sempre queria ficar lá no fundo, não queria nunca nem que me vissem, sabe? Deixa eu me esconder aqui no cantinho, eu não passo, sei lá, para não ser julgada, não ser vista. E aí tu vai se permitindo e se aceitando no teu processo, né? No caso, cada um no seu tempo e tá tudo bem. Então, a emoção para mim do yoga é essa autoobservação, assim, de que o yoga meio que nos obriga, né? Eu vejo que o yoga traz muito isso, não tem como tu praticar e não consequentemente se observar, porque senão tu fica só no mecânico mesmo, né? Eu não acredito que alguém pratique yoga e não acesse essa autoobservação. E aí, através dessas uniões de tantas coisas, porque o yoga é tantas coisas, né? É difícil dizer o que é yoga. É uma filosofia, é um modo de vida, é um autoconhecimento, é meditação, é prática, é tanto, né? E aí ele vai te levando, assim, ele vai mesmo. Eu vejo, tive muitos traumas e questões minhas, e tu com algo tão forte. Mas a pessoa, às vezes, não tem. Tá tudo bem também, né? E mesmo assim,
vai ter um resultado transformador, eu tenho certeza, assim, pelo que eu... Ai, fiquei meio emocionada. Pelo que eu observo e converso também até nas lives aqui, pessoas que eu já troquei bastante, como o yoga tem esse poder, assim, de pegar as pessoas pela mão e levar para uma cura, que às vezes as pessoas nem pensavam que precisavam, talvez, né, desse olhar, assim. Ao seu próprio espírito. E eu quero te perguntar uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Tu começou o yoga antes de engravidar ou não? Não, não. Eu já tinha praticado antes, mas esse meu caminhar numa vida de yoga, assim, né? Começou depois, depois Depois. da minha perda. Foi. Antes, não. Que lindo, Sai. Fiquei aqui pensando como é. Tu, bem isso eu vejo, eu pensei agora, o Manipura mesmo, né? É Alice, assim, brilhando, sabe? E é um feeling engraçado, né? Porque, É, para mim, o Manipura é tanto amor ali, é realmente um filho, assim, é algo que eu cuido de forma muito amorosa. E aí, aproveitando, né, que eu também não sei se tu sabe sobre isso, acredito que sim, muita gente sabe, eu já falei isso sim, eu já falei muitas vezes. Eu comecei a praticar aqui, né, nessa sala com a Sabrina e com a Louise, né, com a Lolo, quando essa sala aqui era em Light. E não. eu comecei no primeiro mês a praticar uma vez por semana, porque eu morando lá no norte, aqui no Itacorubi, né? Vamos Sim. combinar, né, gente? É um pouquinho longe. E aí, no segundo mês, eu não lembro exatamente assim, mas no segundo mês, eu não sei se eu já mudei para 5 vezes ou eu mudei para 2 vezes e depois no outro mês eu mudei para 5 vezes. Eu vinha todo dia. E porque eu comecei a acessar tudo isso que a gente estava conversando. Mas agora eu trouxe essa fala para dizer, até para dizer o quanto é que eu sou grata assim, por esse espaço e pela Sá, pela Luíse, né? Porque essa sala foi um presente na minha vida em todos os sentidos. Assim, não foi algo que eu busquei, porque quando eu assumi aqui e ali, né, nasceu Manicura, porque a Sá estava indo para um projeto maior, ampliando o espaço lindo dela, né? Não foi algo que eu tinha imaginado, nem eu tinha falado, pelo contrário, eu estava terminando o meu curso de formação com o Thales Nunes, que é o meu professor de formação, eu já fiz vários cursos com ele e que eu sou muito grata, e eu acho que ele é um dos principais professores no Brasil, uma pessoa sem igual, assim. Mas quando eu comecei a fazer o curso, não era para ser professora. Quando eu respondi lá o questionário, não era para ser professora, era só para ser estudante, porque era só isso que eu queria ler, era só isso que eu queria estudar. E aí depois eu comecei a dar algumas aulas e fazer um projeto social com um lar de idosos que tem lá em Ratones, aqui em Floripa, idosos velhinhos, que é um lugar maravilhoso, e a gente até pode se juntar para fazer algumas ações nesse sentido. E, e eu falei, não, eu não vou dar aula de yoga, eu só vou fazer projetos sociais, assim, né? Uma aulinha aqui, uma aulinha ali. Começou na minha casa, depois eu fui para um restaurante que tinha em Santo Antônio de Lisboa, o Casco, que tinha, não, que tem até hoje, que cedeu gentilmente o espaço para esse projeto social. E depois que eu já estava dando aula de yoga, eu falei, não, eu nunca vou ter um espaço. E aí eu fico pensando hoje, puxa, se eu cheguei a verbalizar isso, que eu nunca terei um espaço, olha como era para ser mesmo, porque mesmo assim o universo foi lá e E te trouxe, trouxe. né? Então, Coisa. agradecendo muito aí a Sabrina, né, a Lou, que elas construíram esse espaço lindo que eu tenho para mim, que eu sou guardiã desse espaço,
e considero ele um verdadeiro templo. Ai, que lindo. Então, as coisas aconteceram realmente e estamos aí, dia após dia, cuidando desse baby, dessa criança. É, que lindo. Não, e como deu frutos, né? Esse teu baby aí. Que... Porque aí, né, na verdade, a gente, eu nem gosto de, nem faço, a gente nem faz muito isso no Manicura de ficar trazendo os benefícios da prática, os ganhos da prática, né, e tudo mais, mas é impossível não falar dos amigos que a prática trouxe, porque eu fiz amizades aqui de pessoas que eu amo, que eu quero estar sempre junto, pessoas que, meu Deus, eu gosto muito, assim, né? E esse é um grande presente da prática, fora todos os outros. Mas são os amigos, os encontros, o nosso próprio encontro, É, né? é E, verdade. e é muito lindo isso, assim. Então, muita gratidão por todos os meus professores, Ai, né? E por todos que os lindo. amigos que vão chegando e que vão ficando. Não, eu acho que que é tão mais ver como era realmente um propósito, né? Eu acho que não tinha realmente. Eu lembro quando a gente conversou, eu falei, não, então, yoga como propósito de vida, que seria o assunto da live, porque realmente, e isso, Fá, que é o que eu conhecia de ti era tu trazendo esse olhar muito mais, como é que talvez empresarial, de conciliar a maternidade, ser esposa, ser mãe, ser mulher, ter uma carreira profissional e ainda assim tu tem um espaço que tu administra, que tu cuida, que tu dá aula, que tu faz eventos. E eu lembro que eu pensei, meu Deus, né, a gente, isso é muito propósito, porque quando a gente consegue dar esse fôlego a mais para algo, e com esse amor, com essa atenção, é além do gostar, né? Eu tenho esse olhar. Como o velho ditado fala, né? A gente ama não é trabalho. Não tem o ditado que fala. É, Eu, é muito assim mesmo. Não é que não seja, e às vezes cansa, lógico que tem um cansaço, né? Porque tem muita troca de energia, a gente sabe, né? Numa aula, num evento, em qualquer coisa que a gente faz, num encontro que a gente faça de família, tem ali uma troca, tem um desgaste energético, né? E que a gente recompõe, tudo bem, faz parte da vida. Mas em grande medida, eu ganho muito mais quando eu dou uma aula, quando eu tenho esses encontros, porque é bom demais. E quando você enxergou aquela luz que eu falei, eu vi que o Diego entrou aqui, o Diego é dessa minha outra vida. E quando tu tava lá na escuridão, né? E aí eu enxerguei essa luz e fui atrás dela, não é nem em busca, é seguindo ela, né? E aí essa luz, ela fica maior e essa luz já é cada um de nós. E você assustou, tu não vai querer guardar isso para ti. Tu vai querer dizer para as pessoas que tu ama, aquelas que querem ouvir, porque nem todo mundo vai querer esse caminho, vai querer outras, e tem vários, não é o único, isso é perfeito, né? Mas para aquela pessoa que teve interesse, você ama aquela pessoa, mesmo que não amasse, você vai querer que as pessoas acessem isso, porque quanto mais gente acessar, mais todo mundo vai ser feliz. Então, se todo mundo é feliz, a gente também é feliz. Porque somos todos um, a gente só não se entende assim ainda, né, de verdade. Assim. Mas a gente já aprendeu com a cabeça que é assim, né? Para que eu fique bem, todo mundo tem que estar bem. Se tem alguém que não está bem, a gente não vai estar 100% a gente não vai estar bem. 100% bem. Então, para quem está, né? Então, o mundo tá bem, quem está na nossa própria, nossos amigos, nossa família, nossos inseparáveis, né? A gente quer que as pessoas acessem essa luz. Quem quiser, quem não quiser, tudo bem, vai encontrar essa luz em outros lugares, através de outras ferramentas também maravilhosas. Essa foi a que eu encontrei. Não, eu tenho isso também. O yoga para mim é o portal, assim. Foi um grande portal. Um grande portal da luzinha ali. Acendeu a luzinha para iluminar
muita coisa e essa até na Iná uma coisa que eu busco muito é inspirar isso, né? É o meu negócio, é um trabalho, eu já é um pouco, não é, eu não tenho outro trabalho, tenho a Iná, estou construindo ela, mas eu vejo, para mim é muito importante levar o yoga, né? Não ser só a questão comercial, mas eu quero que as pessoas, eu quero poder com isso inspirar as pessoas nesse caminho, né? Que a Para que elas gente. se movimentem, para que elas, né, através do corpo, busquem Exato. essa cura, assim, né? É, E aí, falando isso, a questão, eu vou lá e usei uma peça, um conjunto, uma blusa da Iná maravilhosa, que eu me senti bem, e aí eu fui fazer minha prática, ou eu fui fazer um outro tipo de movimento. E aí eu movimento o meu corpo para chegar nas emoções, né? isso. Então, o yoga também fala sobre isso. Então, é tão legal que a Iná possa inspirar nesse sentido a ter uma vida mais ativa, né? Porque e eu falo isso de um lugar onde eu tenho essa rigidez. Eu não sou uma pessoa flexível, eu sou mais, mas eu era menos, né? Hoje eu sou um pouquinho mais. Mas assim, eu não sou aquela prof de yoga toda flexível, pelo contrário, eu me acho bem durinha, eu sempre falo sobre isso, assim, né? E essa rigidez, ela tá na vida da gente, né? E se eu consigo botar uma roupa confortável e diminuir um pouquinho essa rigidez através de uma dessas inúmeras práticas disponíveis, eu vou trazer tudo isso para minha vida, né? Então, é isso, assim. Então, é um super propósito, eu acho, poder deixar todo mundo mais confortável e para todo mundo se mexer, né? Então, se eu E pudesse voltar atrás, eu vou fazer 45 anos nesse que vem. Se eu pudesse voltar atrás, nesse mês tem festa. Se eu pudesse voltar atrás, assim, eu sempre trabalhei muito demais, demasiadamente. Eu colocaria, eu não teria deixado de me movimentar, assim. Eu teria tido uma vida mais ativa. Então, se eu pudesse, assim, que é o que eu faço com a minha filha, assim. A Olivia é super ativa, né? A gente prioriza isso. Que ela se sim, movimente, que a gente saia com ela, que ela vá para a rua, que ela... Porque o corpo é uma forma, assim como a terapia é uma outra forma, né? Pode ser do corpo para dentro, pode ser da mente para o corpo, né? Então é um processo que ele pode vir de diferentes lugares, e esses lugares vão se somando numa visão muito mais ampla do que limitada, dizendo, faço isso, né? Não, aquilo lá, assim, sim. aquele outro lá, não. Tudo que você fizer nesse sentido vai te ajudar a viver melhor. Não, e até eu vi esses tempos num podcast, nem era de empreendedorismo, mas eu achei muito legal uma coisa que o menino falou, que ele estava dizendo sobre que antes tinha um estereótipo, sei lá, se uma pessoa gostava muito de ler, quem era muito mental ou intelectual tinha aquele estereótipo do óculos, da roupinha, então não podia, sei lá, fazer uma academia ou gostar do físico também, né? E hoje em dia, como a gente está vendo que não adianta tu ter a mente se tu não tem o corpo, porque nós somos tudo isso. O corpo é a nossa primeira casa, né? Eu falo isso para mim há muitos anos. O meu corpo é a minha primeira casa. Eu estou habitando nesse corpo aqui. Se a gente não cuidar do corpo, com tudo que ele é mente, ele é físico, ele tem articulações e ele tem emoções. Então tem o sublime, mas a gente tem tudo isso aqui para lidar. E a gente tem que ir trabalhando isso junto, né? Porque eu acho que nesses nossos tempos, assim, até da medicina, tá tudo tão. Tudo se separa, né? É tudo separadinho, assim. Ninguém mais vê as coisas no todo. É muito mais segregando do que unindo. E eu acho que a gente tem que conseguir. Por isso que, para mim, o yoga é tão completo. Porque ele vai trabalhar o corpo, ele vai trabalhar a emoção, ele vai trabalhar a mente, né? Ele une, ele não separa. Yoga, né? Já a palavra já é união, mas União. eu acho uma das
não sei, práticas, eu nunca acho que filosofias ou práticas, enfim, realmente mais completas que eu conheço. Já ouvi pessoas falando de artes marciais, nunca fiz, então não posso dizer o que eu não conheço. Mas realmente o yoga trabalha e trabalha a gente, o encontro da gente com a gente mesmo, né? Então, é sempre como que tu vai lidar, seja com uma postura ou seja com a emoção, né? Como a gente estava falando, que vem, ou com a tua mente dizendo que tu não consegue, que a gente é rígida, que a gente não pode, que não, sei lá, não tem idade, já, né? Todas essas coisinhas que vão, que realmente vêm nas crenças e trabalha inclusive isso, né? Na Essas são prática a gente trabalha isso. sim, né? Mas ainda tem muita gente que é deixada de lado, né? Que não se permite, porque eu não consigo, eu não sou flexível, eu não vou ter paciência, né? Mas tudo são limitações da própria mente. É, Porque o yoga é para todos. exatamente, o yoga para todos. Deixa eu te fazer mais umas perguntinhas aqui do que eu tinha anotado. Que eu queria Controla o falar uma tempo, coisa que eu acho controla o muito nosso tempo. legal, que foi todo esse processo que tu viveu, passando, te transformando e te levando a viver o yoga. Como que foi para ti? Como é que eu posso formular? Como que foi para ti essa permissão, esse encontro? E tu disse que tu já sabia que tu não queria mais voltar para outra carreira, para aquela empresa, na parte, digamos assim, mais material, mais prática de olhar. Mas tu, contigo, tu, tu foi recebendo, porque depois chegou até que nem tu falou, eu nunca vou ter um espaço físico, nunca vou ter uma escola. E aí acabou chegando. Como que foi para ti nesse viver, nesse fluir? Como é que foi essas chegadas e esses abraçar? Não, então, talvez mais isso. Foi natural? Foi suave? Ou tu, às vezes, enfim, conta aí como que foi? Então, eu acho, eu lembro, assim, comentando agora, eu lembro um dia de inverno, eu com outro casal, nós, né, nossa família ali, com um outro casal de amigos, que são amigos irmãos, assim, muito próximos, e eu falando sobre isso, assim, dessa vontadinha do coração, eu lembro que eu chorei nesse dia, falando, como que eu vou ser professora de yoga agora, com essa, né, tipo, agora, depois que eu já vivi, assim, até, né, já tenho outra profissão, já, a minha professora de yoga, ela estuda yoga há 20 anos, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu lembro de eu falando isso para minha amiga, e isso ficou ali na minha mente. Então, ali eu estava negando total, porque já estava aqui, ó, tanto que chegou na palavra, só que eu não entendia que como eu, com esse corpo, tá vendo como a gente tem um estereótipo? Por isso que eu entendo quando alguém fala que eu não posso praticar, ou né, todos os estereótipos que as pessoas têm e colocam todos os impedimentos que as mentes colocam, porque a minha também coloca vários ainda, e vários que eu nem enxergo ainda, né? Então, lá atrás eu falei assim, eu neguei. Eu lembro dessa minha fala com a minha amiga Tati, falando sobre isso. E, mas aí depois tudo foi acontecendo, né? Com as dúvidas, como tudo que a gente nunca fez pela primeira vez. Por que a gente se esquece disso, né? Depois que a gente já faz e que tudo, né, se torna natural, esse é o terceiro ano de matura, né? Então, depois que tudo se torna natural, é normal, mas a gente esquece que toda vez que a gente faz pela primeira vez, a gente tem as inseguranças. A gente, de repente, não se enxerga, ou a gente se enxerga, né, com aquele copo meio vazio, né, dizendo não posso, enfim, será que vai dar certo, né? Mas eu acho que se a gente se abre, vai com medo mesmo, né? Te lança e tem risco, tem, né? Quais são os riscos? Médios riscos,
riscos, né? Eu lembro que eu medi os riscos. Se não der certo, quanto que eu vou perder? Eu lembro que na pandemia, várias vezes eu pensei, fecha ou não fecha, fecha ou não fecha, né? E em muitos momentos, quando não fecha a conta, né? Quando paga para trabalhar, quando, né? Em muitos momentos a gente tem essas questões, ou quando vai fazer outros investimentos, ou quando vai fazer um reposicionamento de marca, ou quando vai se jogar numa nova aventura. Todo mundo faz isso toda hora. Como que a gente faz? É igual, é muito parecido, eu acredito. Só que, às vezes, ou alguns vão um pouco mais e outros não. Então, eu acho que, pelo menos nesse momento, eu fui até um ponto, né, que é o ponto que a gente está agora. Assim. Eu quero fazer outras coisas e também tenho que ter esse enfrentamento. E para ter esse enfrentamento, a receita do bolo é a gente estar nutrida. Você está nutrida ou você está exaurida? Nossa. Se a gente está nutrida, a gente tem força, a gente tem peito aberto e vai dar a cara a tapa. Lembra lá atrás eu falei, eu não quero mais dar minha cara a tapa. Lembra que eu falei que era como eu me sentia quando eu não queria mais liderar uma equipe? Eu não quero mais dar, né? Porque eu não estava nutrida naquele momento. Naquele momento eu estava exaurida. Então, para nós que não estamos agora vivendo um momento de luto, de perda, a gente precisa se nutrir, né? O que nos nutre, o que nutre a cada um de nós? A gente sabe que a natureza é uma grande nutridora, é a nossa grande nutridora, vai para a natureza, né? Então é o que eu faço, assim, eu vou muito para a natureza. E a natureza me nutre, junto com um encontro com pessoas amadas, junto com família, junto com aqueles que te dão essa nutrição. E aí a gente vai dar a cara a tapa para aquilo que o nosso coração deseja. Mas o difícil é saber o que é o coração deseja e o que a mente deseja. Se a gente sabe o que o coração deseja, tá bem mais fácil. Nossa, Eu tinha até esquecido dessa etapa. Estava tão no pós agora, minha cabeça estava pensando isso. Fui longe aqui te ouvindo. Porque aquilo que não é o desejo do coração, a gente até vai em frente, mas nos cansa muito, né? Eu estava há um tempo, não faz muito tempo, foi esse ano, eu li um livro muito legal de um filósofo, que é a Teoria do Cansaço. E aí tem várias passagens, eu não vou lembrar agora de todas elas, assim, mas uma me chamou muita atenção, assim, que ele fala que a gente está na sociedade do yes, I can. Eu posso tudo, eu faço tudo, eu sou dona de casa, eu sou empresária, eu trabalho em outra empresa, eu sou mãe, eu sou nanana, né? Então, yes, okay. Mas no final do dia, eu estou exaurida, estou com dor de cabeça, estou me sentindo como de verdade, né? E isso gera muita exaustão. E a gente não quer que esses desejos do coração, né? Aliás, a gente não quer que esses desejos da nossa mente, que eles venham para ser mais um pezinho na mochila, para que a gente continue cansada. Então, eu acho que é mais difícil é escutar esse coração e silenciar essa mente, para que a gente possa entender quais são esses desejos do coração, porque esse desejo do coração, ele nutre, ele acontece, o universo reverbera, as coisas acontecem, tudo dá certo, se for para ti, se for o teu coração e não o coração do outro, vai dar certo. Vai dar certo. Né? Então, assim, para mim, eu acho que não foi uma coisa muito difícil, não, mas houveram, sim, momentos de dúvida, né? Não tem como negar e dizer que não. Houveram momentos de dúvida em mais de uma etapa e eles continuam existindo. A cada vez que eu for dar um passo que eu nunca dei. Sim. Não, eu acho legal falar sobre isso, porque eu vejo muita gente, às vezes, achando que tem que ser, né? Como tu mesma disse, já aquilo tudo pronto, e olha toda essa transformação. E se permitir isso, como tu trouxe agora, ouvir o coração, que bem o que tu falou, acho que o mais difícil às vezes a gente conseguir silenciar a mente, aquilo que é às vezes do outro, o agradar o outro é tantas coisas, sociedade, família,
pai, mãe, enfim, né, marido, ou até o outro de si mesmo, um outro externo, né, que o outro do ego, e conseguir olhar o que a gente realmente quer. Porque quando eu acho que isso é bem mais difícil, eu acredito. Que é quando talvez o yoga ajude muito nisso, né? Nesse momento de limpar a mente, encontrar a si mesma e conseguir. E eu vou abrir até um parênteses aqui, porque eu acho que algumas pessoas abençoadas, maravilhosas, elas já vêm com esse tipo de fábrica. E elas conseguem escutar mais o coração. Eu estou falando de um lugar, de uma pessoa que nunca se permitiu escutar o coração. Eu até às vezes escutava, meu coração estava dizendo uma coisa, mas meu lado prático, racional, mental, calculadora na mão, tecnologia, matemática, estava dizendo não, aquele é o caminho. Sim. Não é esse? Aquele é o caminho. E eu sempre segui o caminho do racional. Então, para você que de repente pensa assim também, tenta, né? Então, escutar um pouquinho mais o coração sem responsabilidade, porque a vida é prática e a gente precisa dar conta de viver, de pagar os boletos, sem fazer loucuras, né? Mas, por outro lado, algumas pessoas, né? Talvez se a gente chamasse aqui alguns astrólogos, eles já iam nos dizer a conjunção de não sei qual planeta, né? Que a pessoa nasceu, já faz com que a pessoa seja um pouco mais emoção e ela já consegue seguir isso mais naturalmente, né? Então, que bom que você já é assim. Eu preciso de muitas atividades que me ajudem a lembrar, não, agora é o coração, porque o resultado dá ruim quando segue só a mente, né? Dá ruim, não leva para felicidade, né? Não leva para felicidade. Não, e eu acho que o legal é o equilíbrio, né? Porque também, se a pessoa for muito emoção, 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 talvez também ela não, né? Vai precisar de um equilíbrio. Isso que tu falou, a gente pode dar passos sem ser tão radical ou inconsequente, enfim, com responsabilidade, né? Lógico. E eu acho que isso é o caminho, né? Conseguir olhar, conseguir se encontrar e ir construindo o seu coração, seguindo o seu coração com esse cuidado também. E é um caminho sem Google Maps, sem GPS. Verdade. Né? A gente não sabe. É voltar para o mapa e para a ação. Meu Deus, para onde eu queria ir? É o tempo todo nesse processo, só que fica muito legal, fica bem legal, eu acho legal. De vez em quando cansa, não quero saber. Mas é muito legal esse caminho, assim, de o tempo todo procurando esse caminho do meio. Não, para aí. Volta, exato. Volta, né? Seja independente para qual lado que tá, de novo. Independente para qual lado que a gente está, né? Para qual polaridade que a gente se desviou demasiadamente, é o tempo todo volta e continua, né? A famosa caminhadinha. Não, total, e buscando isso. Nossa, eu te ouvindo, pensei em muitas coisas assim minhas, até do yoga, quando eu comecei a praticar, eu mudei a minha vida assim, de um ano para o outro, eu simplesmente botei ponto final em tantas coisas de trabalho, relacionamento, porque eu acho que eu ouvi isso e falei, não, peraí, não era, eu tava no racional. Mas aí, aí eu queria aproveitar o gancho e fazer uma questão, porque tem dois lados dessa moeda. A gente está aqui, né? E descobre tudo isso que vai saindo à medida que você vai praticando junto com o suor, abre uma caixa de Pandora. Né? Ai, que engraçado. E aí, o que acontece com quem está ao nosso lado? Quem é essa pessoa com quem eu casei? Exato. O meu marido devia pensar isso, cadê a mulher que eu casei?
Os meus amigos também, É. muitos amigos, porque É. A gente surgem muda. depois e a gente também fica, né? Então, assim, claro, ter esse apoio e ter, assim, cuidado, né? Cuidado nas ações, cuidado nas falas, né? Tá. Porque, e aí eu digo por experiência própria. Eu, em alguns momentos, fui demais para algumas coisas e depois voltei. Porque talvez, às vezes, eu precisava de um extremo. Sim. Vou dar um exemplo, né? Que, enfim, é só um exemplo. Não vou mais beber álcool, né? E aí o teu amigo vai falar o quê? Só uma coisinha. Sim. Eu tô bebendo atualmente, tá? Eu bebo muito pouco, mas eu bebo álcool eventualmente. Não é bom nem é ruim. Cada um sabe da sua vida. O yoga Exato. não te fala nada nesse sentido, tá? Exato. Mas talvez numa época eu falei, não vou mais beber não. E vou experienciar aquilo ali. E vou ver como que eu me sinto. Mas Sim. todas essas mudanças na gente, elas afetam quem está na nossa volta. A É. gente não fala que para mudar o mundo é só essa, a gente só precisa mudar a si mesmo, né? Então elas É. afetam quem está na nossa volta. Então tem os dois lados, tem o lado bom, porque à medida que você vai ficando melhor, eu imagino que também quem está perto da gente também vai ficar feliz se você está feliz, né? Mas por outro lado, as pessoas estranhem, cadê aquela amiga? Né? Ela não existe mais, onde ela foi parar? Na verdade, eu acho, Fá, que muda muita coisa. Pelo menos eu fui também muito itinerante, né? Mudei junto com vários processos, mudei até de cidade algumas vezes. Mas eu acho que muda as conexões e acaba que afeta também as relações de amizade, de relacionamento. Claro que familiares são mais difíceis, tipo, vai mudar, mas não vai ser, tipo, não vai afastar muito, né? Eu acredito. Mas eu acho que tem isso um pouco, a gente muda a nossa energia, isso independente de yoga, sei lá, muda por alguma situação da vida e a gente vai atrair ou e repelir, digamos assim. Às vezes, pessoas que eram próximas não vão mais se conectar contigo. Justamente, esse teu exemplo é ótimo. A pessoa, sei lá, não quer mais beber. E aí tem alguma pessoa que, não, nem. Se ela não vai vir para um barzinho comigo, então não quero, sabe? E aí quando vê aquela pessoa vai se afastando. E eu acho que isso vai se transformando. Tanto que tu falou, né, do yoga trazer, te trouxe muitas pessoas que tu ama muito. E eu acho que tem muito isso de conectar pessoas que têm valores em comum, né, olhares parecidos, que falam, às vezes, porque até falar sobre isso, né? Falar sobre se conhecer, olhar para si, bancar essa nova descoberta. Tem gente que não quer olhar para isso, né? E aí, às vezes, tu falar sobre isso, tu incomoda o outro. Então, eu acho que algumas vezes isso vai acontecendo meio natural mesmo. Eu digo muito assim, até te ouvindo, porque pensando, eu também fui começar a praticar, pratiquei um tempo quando eu era mais novinha, mas praticar mesmo eu já tinha mais de 30 anos, estava com 32, eu acho. Eu tô com 41. E eu vejo meninas que nem a Ju, né, que pratica desde novinha. Aí a vida dela já é isso. Quem conhece ela já tem isso nela desde, digamos, sempre. Agora, a gente que já tinha aquela vida tão longa, digamos assim, longa, né? Mas É, de um antes e de um depois, é, aí eu acho que as pessoas sentem mais, sim. assim, porque eu acho que tem uma mudança. Eu sinto que eu mudei, assim, e eu espero mudar muito mais, mas eu sinto que foi uma mudança grande na minha vida, assim. Tem várias coisas que acontecem na nossa vida que mudam, mas me mudou, digamos assim, valores, olhar de vida, hábitos, sabe, assim, coisas que acaba que realmente tem pessoas que não
que de repente não conversam mais com isso, né? E tá aí para mudar. Se não mudar, é É, porque tem algo errado, total. E né? a gente tem que estar aberto também para aceitar que aquela pessoa talvez não te quer mais Sim, nessa nova versão, né? sim. E eu acho que tem, não é a gente olhar, eu mudei, e não é isso que eu quis trazer, bem o contrário, às vezes dói ver que a pessoa não, talvez, né, tu liga, tu busca e a pessoa não retorna, não tá mais interessada, dói, mas aí tem uma hora que tá, aceita, né? Aceita e segue, porque se tá feliz, assim, se eu, no caso, né, falando de mim pessoalmente, se eu estou feliz, então tá, vou continuar nesse caminho que venha pessoas novas que vão agregar também. Mas eu acho que mudança traz muito isso, essas rupturas, né? E novidades. Cuida o tempo aí, eu não tô cuidando do Ah, tempo aqui. deixa eu ver. Ui, já estamos a 1 hora e 5 minutos Mentira. conversando. Não encerra com 1 hora? Sabe que eu achava que encerrava também? Eu também, vai Eu encerrar daqui a medo que pouco. encerrava, mas não encerrou. Então tá tudo certo. Não sei se não encerrou, é nada, não, né? Não. Acho que Não, tá não tudo certo. estragou. Mas eu acho também vamos a gente então encerrar, agradecer esse momento e obrigada por tanto aprendizado, tantas palavras, tanta inspiração. Eu acho que ter tudo que tu trouxe desde da tua, não só da tua história, que já é uma transformação, mostra como o yoga pode ser tão bom, né? Em algo tão profundo. Mas na tua fala, em todos os teus ensinamentos, eu acho que tu tem muita sabedoria. E como é bom a gente conversar com alguém que tem um olhar assim tão suave, tão delicado e tão cheio de sabedoria, Só que sei que agrega nada e traz. sei. Ai, mas tu tem? Tu acha que tu não tem? Tu tem. Tem Só sei sim, que nada sei, né? A gente tem, sabe? a gente tem muito que aprender, né? Nossa Senhora. Eu É acho. muita coisa. A tua frase define a tua sabedoria. Só sei que nada sei. Porque que é maior sabedoria do que saber que a gente é um eterno aprendiz. É, isso é, meu Deus, é o grande sábio. Então, obrigada. E olha, eu digo mais uma vez, me senti muito honrada de tu compartilhar aqui comigo, com a gente, e espero que inspire muitas pessoas, que leve essa tua luz e não só ó, que vá para o mundo, para as pessoas realmente sentirem e saberem que tem luz. A gente tem que encontrar, mas tem luz. Então, agradecendo muito mais uma vez o convite, me Querida. senti muito confortável de trazer tudo isso de uma forma leve, de uma forma amorosa do coração, realmente, sem medir as palavras, né? Trazendo realmente aquilo que foi vindo assim, de forma muito natural. Agradeço, é tanto agradecimento que não cabe em palavras, porque a gente só está aqui porque tem outras pessoas, então é tão bom poder segurar na mão de outras pessoas e é tão bom se reconhecer na fala também dos outros, de quando alguém traz uma situação que viveu, quando alguém traz uma situação difícil que está vivendo. É tão bom a gente, pelo menos, escutar, ter um olhar atento, né? E se espelhar uns nos outros, umas nas outras. E é isso. Eu acho que eu nem consigo agradecer o quanto que sou grata realmente ao yoga e a cada pessoa que faz com que tudo isso seja possível, né? Que o Manipura seja possível da forma como ele está hoje, configurado, e que possamos continuar caminhando juntos, juntas. E é isso. Venham praticar. Sim, tô devendo a minha aulinha. Dina.
Sim, vou sim. Já tô devendo, mas aí semana que vem já tá na minha agenda. Semana que vem eu tô aí. Queria deixar um beijo para as meninas que estão aqui, tá minha tia na live, a Carol falei de ti logo no início da prática, assim, É Carol, verdade. uma amiga que a prática me trouxe, assim, essa conexão surreal. Larissa também, que está aqui, Bianca, Larissa, Bianca, e Que outras pessoas legal. que entraram, e com certeza outras pessoas que de alguma forma, né, passaram pelo manicura, agradecendo também muito aos professores. Acho que eu queria só finalizar com essa fala, assim, e como eu tenho esse outro investidor na minha vida, são os professores que dividem o manicura comigo, que permitem viver esse sonho. E se não fossem eles, talvez não seria possível ter uma manicura, né? Para a gente poder ter uma grade maior e mais modalidades e tudo mais. Então, eu sou muito grata aos professores que compartilham essa luz comigo. Então, já deixando um beijo enorme para as nossas 8 professoras Ai, divinas que e lindo. maravilhosas. Ai, que lindo. E sim, como é bom a gente se unir, né? Como é bom. Eu Como é só bom a gente se unir, como é bom. com certeza. Obrigada. Obrigada Beijo a todo também. mundo. Beijo para E eu vou todas. botar no. Depois eu vou botar no YouTube. Daí quem quiser ver na velocidade 2, nos Que a gente apressadinhos, falou que a muito. gente falou muito, vai estar lá. E eu sei que eu falo devagar, então vai lá, as pessoas vão ver tranquilo e vão nos entender. Tá? Namastê, reconhecendo a luz que existe em cada um de vocês, a luz que existe em cada um de nós, honrando todas as histórias. Namastê. Tchau, tchau.